ai, ai. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Já vai sobrar abacaxi pro pessoal. Ê, São Paulo. O que você faz com a torcida do São Paulo? O que vocês fazem com a torcida do São Paulo? Jogadores, diretoria, treinador que saiu vaiado. Vamos lá. O vídeo hoje é uma análise, as notas, a opinião do Giva, do canal Fala Giva Tricolor, feito com carinho e com amor pra vocês. São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro, a sua estreia contra o Sport Recife, no Morumbi, diante de mais ou menos um pouco mais de 35 mil pessoas no estádio, que foram apoiar o São Paulo, que estava treinando, descansando durante 15 dias, não vou falar 20, porque teve um monte de folga também. Então vamos colocar 15 dias, no período de 20 dias após a eliminação do Paulista, o São Paulo teve 15 dias para ficar treinando e montar um melhor time para poder jogar contra o Sport Recife no Morumbi, na estreia do Brasileiro. E o que a gente vê é um treinador perdido, um treinador que, diante da sua torcida, contra o Sport, que subiu da segunda divisão para a primeira, e na hora do jogo mostrou que é um time muito limitado. Então, se o São Paulo entrasse com vontade, com tesão, se impondo e com uma escalação melhor, o São Paulo tinha ganhado, acho que de 3-1 ou 3-0 do Sport. Mas o Zubeldia, não sei o que passa a cabeça dele, me coloca 3 zagueiros e 3 volantes. Ele mata todo. São Paulo não jogou nesse campeonato esse ano com essa formação. Ele não jogou. Ele insiste no Luciano fazendo um falso meia campo, já mostrou que dá. O Luciano sai nervoso do jogo. Não sei porquê também, sai nervoso, não tá jogando nada. Eu quero acreditar que ele saiu nervoso pelo desempenho dele. Não foi pela substituição. Porque o Luciano jamais, como um jogador experiente, e que a torcida tem um carinho com ele, né, e sempre está o apoiando, ele não pode ser substituído por garotos da base e sair nervoso sem cumprimentar os garotos da base e ficar bravinho no banco de reserva. Um jogador experiente, ele deveria ir até os jogadores que vão entrar, os meninos, e bater no ombro dos moleques e falar: mano, vamos lá, vamos ganhar, mano. Vamos ganhar, mano. Entra e faz o seu futebol, garotada. E Matheus Alves, Lucas Ferreira, mano, entra com o sangue dos olhos, mano. A gente precisa estrear vencendo, né? Vamos lá, molecada, vamos lá, mano. A gente confia em você. Era isso que o Luciano tinha que fazer. Não, saiu bravo. Ou seja, os meninos já entram naquela pressão do caramba de ter que resolver. E os jogadores mais experientes faz pouco caso pra garotada. A sorte que o Matheus Alves e o Lucas Ferreira entraram bem. Então as principais jogadas no segundo tempo foi com eles. Matheus Alves tentou pelo menos umas 2 jogadas. Uma ele chutou, saiu aqui do lado esquerdo, levou para sua perna esquerda, chutou um pouco no alto. Uma outra ele chutou que bateu no zagueiro e sobrou pro outro jogador lá, e bateu no outro jogador que desmaiou lá. E depois ele fez uma jogada no meio de campo, tirando 2 da jogada, ele dá uma cavadinha pra área. Ou seja, em 25 minutos ele já tentou 2 chutes a gol e uma assistência. O Lucas Ferreira pegou a bola e fez aquela jogada tradicional de linha de fundo. A primeira oportunidade dele, ele consegue se livrar do marcador, cruzou, o André Silva cabeceou errado. E na segunda ele fez de novo, passou fácil porque ele é bom. O Lucas Ferreira, ele deixa claro que ele é bom, ele é importante. Não está preparado, está preparado sim. Ele cruzou e o goleiro do Sport interceptou o cruzamento, que a bola ia sobrar para o André Silva, que ia entrar com bola e tudo de carrinho. Ou seja, os meninos criaram mais do que o time todo em 25 minutos. E o Zubeldia, para completar a lambança da noite, da primeira rodada, né? O rapaz tem uma convulsão, sai de ambulância, o jogador do Sport Recife,
Aí dá direito a mais uma substituição. Eu até achei que ele ia tirar o Igor Vinícius para colocar o Cedric nos minutos finais. Ele me põe o Rian Francisco. Pra quê? Pra quê que ele me põe o Rian Francisco? Pra jogar 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo. Lamentável, Zubeldia. Você pede pra torcida, é pau em você. A torcida vai cobrar você, porque você não... Onde já se viu colocar o Rian Francisco falta com 1 minuto de jogo? O que o moleque vai fazer com 1 minuto de jogo? Pelo amor de Deus. Tô aqui. São Paulo, então, fez um péssimo jogo, uma péssima estreia. Essa é a minha opinião. O esquema tático do Zubeldia foi um lixo, né? O time não armou. Primeiro chute a gol do São Paulo foi com o Sabino. Sabino! O zagueiro. Luciano não chutou pra gol. Caleri não chutou pra gol. Alisson não chutou pra gol. Luiz Gustavo não chutou pra gol. O Wendel, lateral, não fez um cruzamento, não fez merda nenhuma. Totalmente perdido o Wendel. Uma luta pra trazer o Wendel. Um desespero pra trazer o Wendel. Um planejamento ridículo dessa diretoria. O Wendel tá sendo falado desde o ano passado, desde o final do ano passado. Do Wendel. Já chegou no início do Paulista. Porque deu de graça o William Gomes, que era um ponta. Que a gente precisa de ponta. Jogador que quebra a linha defensiva dos adversários, só para não ter um atacante. Só o Ferreirinha. Que cisca também, tá mal o Ferreirinha. Só. Não tem um atacante, tinha um Eric. Emprestou. Tinha o William Gomes, vendeu. E aí fica insistindo com o Luciano que tá mal. Com o Caleri que tá mal. O ataque que era para ser bom, foi por água abaixo. Todo o planejamento. Aí depende de quem? Das garotadas. E a garotada o cara não quer colocar. O treinador não quer colocar. E aí, como é que vai fazer o São Paulo? Já vai ter a estreia da Libertadores essa semana. Então assim, ele meteu 3 zagueiros. O São Paulo foi com Arboleda, Alan Franco, Sabino, 3 zagueiros. Esses 3 zagueiros não comprometeram. Então eu vou dar uma nota 5 para eles. Sabino foi o que chutou pra gol no primeiro tempo, cara. A gente tá falando de São Paulo Futebol Clube, tricampeão mundial, uma força do futebol brasileiro. Um chute a gol em 45 minutos, sem criar nada o time. Zubeldia tá perdido. Um zagueiro sair de lá e dar um único chute a gol no primeiro tempo. Que saudade dos grandes jogadores. Chamava a responsabilidade. A zaga vai levar nota 5. O Rafael acabou salvando o São Paulo. Rafael vai levar uma nota 8. Teve um impedimento lá do Pablo, mas foi cara a cara, o Rafael fechou. Depois teve um outro chute de longe, ele encaixou, e um outro que a bola foi na gaveta e o Rafael espalmou, né? Então ele vai ser o cara do jogo, vai ficar aqui com o troféuzinho pro Rafael. Foi o melhorzinho do São Paulo nesse péssimo jogo. Não vai ter ninguém que vai levar coroa, não. Não vai ter ninguém. Vai ser só esse troféuzinho pro Rafael, porque foi o melhor do jogo. Fez 3 defesas, pelo menos importante, salvando o São Paulo de não sair derrotado em pleno Morumbi. Então parabéns, Rafael, nota 8 pra você. Os 3 zagueiros, nota 5. Igor Vinícius. Lá vamos nós, né? Igor Vinícius. Que tá... Mano, você tá mais de 5 anos no São Paulo, cara. Você é um jogador limitado. Abacaxi pra você. Abacaxi pro Igor Vinícius. Abacaxi pro Luciano. Abacaxi pro Caleri, que perdeu o pênalti. Abacaxi pro Caleri, meu. Caleri, pô. O que tá acontecendo, Caleri? Eu até entendo que a bola também não tá chegando. Os caras não tá fazendo um time pro Caleri. Toca pro Caleri que é gol. Caleri em qualquer outro time, eu acho que estaria sendo artilheiro. São Paulo, como tá bagunçado, não tem meio de campo. Depende de Lucas Oscar. Então tá sendo um abacaxi, tá sendo um dos piores
Abacaxi pra você, Caleri. Tá merecendo banco. Tá merecendo banco. Luciano merece banco. Igor Vinícius, misericórdia, merece sair de São Paulo. O Wendel, abacaxi pra você, Wendel. Luiz Gustavo teve o seu primeiro jogo de titular, né, desde o início. Foi péssima partida, abacaxi para Luiz Gustavo. E o Alisson vai tomar nota 5. Então, para você ver a situação de São Paulo. Nota 5 para defesa, nota 8 para o Rafael e nota 5 para o Alisson, que se vira nos 30. Só. Marco Antônio, abacaxi para você, fez nada, perdido. Você não sabia se armava ou se marcava. Tava perdido. Para mim foi um jogador neutro. Então, para mim, não sei jogador, vai tomar abacaxi. Abacaxi. Nota 0 para vocês. Nota 0. Fizeram absolutamente nada. Nada. E, para completar, nota 0 para o Zubeldia. Jogando em casa, diante da sua torcida, contra um time que acabou de subir da Série B. Treinou 15 dias para apresentar esse futebol e meter 3 zagueiros, 3 volantes. Você tá de palhaçada, Zubeldia. Você tá de palhaçada. Você pede para ser vaiado. Você pede para ser chamado de burro. Abacaxi para você. Tá muito mal. 1 ano de São Paulo Futebol Clube. 1 ano de São Paulo Futebol Clube. Tem torcedor que ainda fala, ele ficou em 6º lugar e levou São Paulo para Libertadores. É o mínimo, que não é nem o Zubeldia, os jogadores têm que fazer. O mínimo que esses jogadores têm que fazer é ficar no G6 e levar esse time, que o nosso coração sangra de tristeza. Sangra de tristeza. Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa. Mais uma gestão que tá acabando com São Paulo. Ganhamos o Paulista. Mentira! Foi um time catado, montado pelo Leco. Você só assumiu a presidência em janeiro. E aí coincidiu com o título paulista na sua gestão. Mas é um time montado na anterior. Também um lixo. Que ali pra mim ainda foi um Muricy que eu acho que fez os caras não entrar de férias e focar no Campeonato Paulista. Que um time grande não pode ficar 9 anos sem ganhar um título, muito menos um regional. Então o título não foi seu, Casares. Depois contratou mais de 40 atletas. Nicão, André Anderson, um monte de jogador. Um monte de jogador errado. Não vem falar que a gestão é boa, não é. Aumentou a dívida. Aí veio a Copa do Brasil. Sei lá, os deuses do futebol, foi um acaso. Ninguém, nem o São Paulino que eu comecei a acreditar que o São Paulo ia ganhar a Copa do Brasil. Ninguém, porque tinha trocado o Rogério Ceni. O Dorival tinha tomado 3-0 do Sport. O Sabino, que hoje estava aqui, estava no Sport, fez os gols lá de escanteio. 3-0, o Rafael salvou nós. Senão você não tinha título, Casares, de Copa do Brasil. Para de achar que foi você, Casares. Você não está fazendo nada, Casares. Não tá fazendo nada, só errando. Que planejamento foi para 2025? Passamos o mês de dezembro, passou Natal, passou Ano Novo, não teve nenhum jogador contratado no seu Oscar, por causa de uma ajuda de patrocínio, que eu acho que nem deveria vir. Tá indo bem, Oscar, tá indo bem. Não vou ser hipócrita, tá indo bem. Só que eu sei que você se machuca. Só que eu sei que você tá ganhando mais de 2 milhões. São Paulo nunca pagou mais de 2 milhões pra jogador nenhum. O jogador vem pra jogar bola. Vem por amor. Não pra ficar ganhando dinheiro. O Oscar, por ganhar mais de 2 milhões, vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar muita bola. Porque vai ser cobrado. Por enquanto, as poucas partidas que ele jogou foi importante. Se machucou, que era o meu medo. Falei, não coloque esses caras no Paulista. 14 jogos do ano, jogaram mais de 11. Só aí já é outro erro. Um planejamento ridículo da diretoria do São Paulo, do treinador do São Paulo. Lucas Moura, o Oscar, é as peças fundamentais, mas são sub-33. O Lucas tem histórico que se machuca. Não aguenta mais de 70 jogos no ano. No mínimo 30 jogos no ano. Se eu tenho o Lucas, tenho o Oscar, eu vou contratar um outro meia.
Mateuzinho do Vitória. Não precisa nem ser craque. Então, abacaxi pra você, Casares. Abacaxi pra você, Zubeldia. Então, essa é a minha opinião da estreia do São Paulo. São Paulo 0, Sport Recife 0. Perdemos 2 pontos em casa. Zubeldia saiu vaiado. Zubeldia tá com a corda no pescoço. Tem um jogo agora essa semana. São Paulo e Talheres. Ainda não sabe se vai contar com o meia Oscar, que tá fazendo de tudo para tentar voltar até quarta-feira. 21h30 contra o Talheres, horário de Brasília, em Córdoba, na Argentina. Camisa 8, ele até vinha treinando como titular, mas sentiu, foi diagnosticada uma lesão muscular na região da posterior da coxa esquerda. Ele tem feito o tratamento no CT da Barra Funda, mas ainda não tem uma data definida, para esse retorno. A expectativa é que ele consiga pelo menos ficar no banco na quarta-feira, mas eu acho que não vai conseguir. Diante disso, o São Paulo, por exemplo, o São Paulo contra o Talheres tem que entrar com o time que jogou contra o Sport. Porque eu não posso ir na Argentina, na Córdoba, na crise que o São Paulo tá, me expor. Se eu ficar sabendo que a escalação do São Paulo mudou para jogar contra o Talheres, vai ser pau do Zubeldia. Porque contra o Talheres é 3 zagueiros e 3 volantes. Lá sim, na Argentina, 0-0, 1 ponto é válido. Sair de lá com um empate é válido. Então fecha a casinha. Fecha a casinha. 3 zagueiros, 3 volantes. Lá sim. Agora no Morumbi, diante da sua torcida, aí não. Então eu não acredito que o cara contra o Sport mete 3 zagueiros, 3 volantes contra o Talheres lá na Argentina, na estreia da Libertadores. Vai botar 3 atacantes. Eu não acredito que ele vai ser tão burro de fazer isso e expor o time do São Paulo contra o Talheres. Fica aqui a minha análise, minhas notas. O abacaxi para esses jogadores que estrearam mal, tirando o Rafael, a zaga e o Alisson, o resto tudo abacaxi, nota 0. Abacaxi para a diretoria. Omissa, diretoria incompetente, não dá entrevista, não explica, não fala nada daquele Marinax, não fala nada da base que está sendo vendida. Para mim está sendo vendida, tudo caminha para uma SAF por causa de incompetência de um monte de gestão que passaram no São Paulo Futebol Clube. Um grande abraço do Giva, se inscreve no canal, compartilha, curte, dá o like aí, ajuda nós no canal, comenta o que vocês acharam da estreia do São Paulo Futebol Clube, o que vocês esperam do São Paulo para essa temporada 2025. Um grande abraço, fica com Deus.